Olá, pessoal, mais uma vez juntos, agora para tratar um assunto muito misterioso e que é muito debatido do meio teológico. Bom, o que nós vamos fazer aqui é mostrar a luz que nós temos e você vai ouvir e vai ter a sua própria impressão. Aquilo que você achar, deixe seus comentários aqui no rodapé, tá certo? É sobre os anjos irão pregar o Evangelho? Os anjos queriam pregar o Evangelho? Exatamente isso. Mas antes de falar desse assunto, que é tão interessante, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, tá certo? E é isso. 1 Pedro capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 a 12. Vamos lá. O texto diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados aos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, isso aqui você vê que faz um resumo da questão do Evangelho e diz que os anjos desejam atentar ou averiguar. Significa que os anjos estão interessados na redenção que é conduzida por Deus. Você vai descobrir que eles querem aprender sobre duas coisas. Eles querem aprender sobre o Evangelho, e tem algumas evidências disso na Bíblia, essa aqui é a primeira, e também eles querem aprender sobre obediência. Bom, você vai ver que sobre o Evangelho, essa primeira parte, você vai ver lá em Atos capítulo 20, versículo 28, da palavra de Deus, Atos 20, 28. Eu quero ler esse texto aqui para me respaldar algo que eu vou estar falando. Eu sei que pode parecer ser novo, mas não é novo. Atos 20, 28. Está escrito assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então aqui, algumas pessoas dizem assim, mas como é que pode Deus ter sangue? O Filho de Deus tem sangue, né? A parte da humanidade tem sangue. Mas aqui o sangue de Deus. Então você vai descobrir que a primeira evidência disso está lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 20, sobre a Arca da Aliança. Ela tem uma tampa que chama-se propiciatório. E no propiciatório tem dois querubins. E os dois querubins, eles estão olhando para o meio do propiciatório, onde era aspergido o sangue da redenção, o sangue para a expiação, tá certo? O sangue da propiciação também, como queira, que significa encobrir. E encobrir aqui é encobrir o pecado. Então, você vai ver que quando Maria recebeu a presença do anjo, ela perguntou como é que ela ia se engravidar. Está lá em Lucas, do capítulo 1. Eu te sugiro ler do versículo 33 até o 35, 36, você vai ver lá. E fala que descerá sobre vós o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá, cobriu, e esse sangue de Deus, que já existia antes da humanidade de Cristo existir. Porque aqui você viu em Atos que é o sangue de Deus. Quando você vê lá na Arca da Aliança, aquela arca conta uma história. Por exemplo, a arca conta uma história da humanidade e da divindade de Cristo. Na madeira e no ouro. Tá vendo? Esses querubins ali por cima não é à toa. Aquilo ali remonta a uma história. Né? Que história que é essa? Celestial. Porque o tabernáculo, ele é uma sombra do tabernáculo celestial. Lá as coisas no céu são realidade. Na terra
são as sombras. Tá certo? Então, que os anjos já estavam interessados nessa questão desse sangue, no poder desse sangue. E foi com esse sangue que a humanidade de Cristo foi constituída. Porque a humanidade de Cristo, o sangue de Cristo, não tem nenhum traço, nem herdado por Maria e nem herdado por José. Jesus é filho de José porque ele o adotou, ele o recebeu e está tudo legal. Mas geneticamente não pode ter nada, nem de Maria nem de José. Maria foi como um vaso, foi como uma barriga de aluguel, tá certo? Porque se tiver algo genético de Maria, vai vir a semente corruptível. E aí ele não vai ser um cordeiro sem mácula, ele vai ser um cordeiro com mácula. Lembrando que pecado tem dois aspectos, né? Como semente corruptível e como atos. Não vou falar isso aqui agora porque isso é mais abrangente. Uma criança não tem pecados em ações, mas já tem a semente corruptível dentro dela. Tá certo? Isso é fato. Ok. Então, sobre o evangelho eles desejam aprender, mas também sobre obediência. Lá em Coríntios, Paulo fala que as mulheres tinham que usar o véu. O véu é um símbolo de autoridade. Não só o véu cabelo, não só o véu mantilha, mas o véu que é um símbolo de autoridade, se posicionar de forma submissa na igreja. Por causa dos anjos. Porque os anjos, eles estão no meio da igreja. Você vai ver que tem anjos em período probatório que estão no meio da igreja, se você assistir os meus vídeos. É tanto que a Bíblia vai dizer assim, que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida por principados e potestades. Então, eles querem aprender sobre o quê? Obediência. Tá certo? E querem aprender também sobre o evangelho. Aí na igreja ali, se a mulher não usar o véu, tá vendo? Que é um modelo do governo de Deus, vai dizer assim, olha, pois no próprio governo de Deus, que é a igreja, que é o reino de Deus, está algo errado. Mas eles estão aqui em período probatório. Eu vou mostrar essa questão mais à frente. Só sobre a questão do evangelho, para me fechar a questão, se você tem dúvida, eu vou ler para você aqui, que você vai descobrir que na grande tribulação, no meio da grande tribulação, os anjos vão pregar o evangelho. O Senhor vai dar essa oportunidade para eles. Lá em Pedro fala que eles estão averiguando, mas aqui em Apocalipse 14, fala do evangelho eterno sendo pregado pelos anjos. Diz assim, ó, e vi outro anjo voando pelo meio do céu. Voando pelo meio do céu. Você não falar que isso aqui é símbolo. Tinha um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. E todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Isso aqui é algo interessante, né? Então, eles vão ter essa oportunidade. Deus permitirá que eles preguem o evangelho. Tá certo? Então, a multiforme sabedoria de Deus é o conhecimento de Deus. É algo que eu estou falando nesses vídeos aqui. Estou mostrando quase tudo. Não tem como mostrar tudo, mas quase tudo. Esses anjos que estão em período probatório, são as 7 estrelas que estão na mão de Deus, o mistério, as 7 estrelas das 7 igrejas que são repreendidas, e não são bispos, porque bispos não são chamados de estrelas, eles querem ouvir algo que poderá ser útil para eles no futuro. Com certeza. Né? Algo como aquilo que nós estamos falando aqui, tá certo? Deixa eu mostrar para você que tem anjo em período probatório. Eu já fiz um vídeo mostrando Apocalipse 1. Vai lá verificar antes de questionar. Deixa eu mostrar essa parte aqui para você. Daniel capítulo 10. Versículo 12, 20 e 21. Vai dizer o seguinte. O anjo chega para Daniel e fala que ele veio logo que Daniel começou a oração. Mas ele teve um problema. O príncipe da Pérsia o impediu. E aí ele fala que ele vai retornar e vai encontrar novamente. E quando ele veio, ele fala assim, ninguém veio ao meu auxílio. Esse anjo ali, que batalhou com os 2 príncipes da Pérsia e da Grécia, nos ares, lembrando que na terra estava tendo uma guerra entre o Império Grego e o Império Médio-Persa. Quem prevaleceu foi Alexandre, e nos ares quem prevaleceu foi o príncipe da Grécia. Ele falou, ninguém veio ao meu auxílio. Né? Aqui você vai descobrir que essa má vontade aqui de ninguém não são os anjos eleitos de Deus. Ele está dizendo assim, ó, nenhum anjo de Deus quis me ajudar. Não, não. Ele esperava auxílio desses anjos que estão em período probatório entre o primeiro e o segundo céus. Ele fala, nenhum desses, não é dos eleitos não, né? Porque dos eleitos seria algo inadmissível.
Tá certo? Algo impossível. Então esse anjo aqui está falando daqueles anjos que estão no primeiro e segundo céu. Não é dos anjos eleitos que estão no terceiro céu, tá certo? Ok, seguindo adiante, você pode ler o texto lá, né? Você vai ver que ele esperava alguma ajuda de um grupo de anjos. Esses grupos de anjos está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Eles são até repreendidos, a maior parte deles. Bom, esse aqui é o ponto que eu queria compartilhar. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.